Oi, pessoal! A receita de hoje é um fermento de litro que vou te ensinar o passo a passo do início ao fim e preparando uma receita deliciosa de chocotone e panetone feito com esse fermento. E para começar a fazer a receita, no liquidificador eu coloco uma batata média picada. Acrescento 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de sal, 500 ml de água e vou deixar bater até que a batata fique bem batida. Depois de tudo já muito bem batido, vou transferir para essa garrafa PET. O ideal é que você utilize a garrafa PET, porque quando o fermento ficar no ponto para reformar, ela vai ficar dura. Ela vai ficar assim. Vai ficar mais fácil para você identificar a hora da reforma. Vou deixar em um cantinho e não abra. Espera a garrafa ficar dura. Isso pode levar alguns dias, vai depender da temperatura da sua cidade. Aqui hoje está muito quente, então provavelmente eu acho que não vai demorar muito, mas eu conto para vocês na próxima etapa quanto tempo que ficou. Depois de 3 dias, olha como já ficou o fermento, ele já está pronto para a reforma. Olha como fica o litro, ele fica bem duro, olha pessoal, muito duro mesmo. Então é só abrir e transferir para uma vasilha e fazer a reforma. E vamos utilizar os mesmos ingredientes, que é 1 colher de sopa de sal, 3 colheres de sopa de farinha de açúcar, 3 colheres de sopa de farinha de trigo e uma batata ralada. Agora, nessa etapa, eu só ralei a batata. Se você preferir, você pode bater no liquidificador. Aí é só dar uma misturada, acrescentar 500 ml de água, dar uma leve misturadinha. E agora vou descartar 500 ml desse fermento, porque ainda não está no ponto para poder fazer os panetone, fazer o pão, tá, pessoal? Então, eu vou descartar, vou jogar fora 500 ml. E vou transferir os outros 500 ml para 1 litro. E vou reservar. Você pode perceber que o litro ele ainda está mole. Olha, totalmente mole. Então, quando ele estiver duro, vou colocar ele aqui no cantinho, vou deixar do mesmo jeito da primeira vez que eu fiz. Vou deixar no cantinho e quando esse vidro estiver duro, bem duro, é porque tá no ponto novamente de fazer a reforma. Aí você vai fazer esse mesmo processo por 3 vezes. Não precisa acrescentar mais a batata. Eu acrescentei a batata só na primeira vez que eu já comecei a fazer o fermento e na segunda reforma. Então, na próxima, você pode retirar a batata, tá bem? Não precisa colocar. Aqui, olha, eu já estou na 4ª reforma. Se você quiser, na 3ª reforma, você já pode fazer o seu pão, se você preferir. Mas eu prefiro fazer na 4ª reforma. Então, aqui está o meu fermento. Aí, você precisa abrir um pouco, segurar a tampa e deixar o ar sair. Se você abrir de uma vez, o líquido ele sobe, isso aqui explode e vai sujar a sua cozinha toda, tá? Então segue essa dica, pessoal. Abre devagar, segura firme a tampa e deixe o ar todinho sair. O líquido ele vai subindo, o fermento vai subindo e pode começar a derramar. Então, você coloca esse vidro dentro de uma vasilha para facilitar. Começo agora fazendo, então, a reforma. O mesmo processo. Eu coloco o fermento em uma vasilha, adiciono 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de sal,
misturo e acrescento 500 ml de água. Aí divido esse fermento em duas partes. Vou usar 500 ml desse fermento para sovar e fazer os panetones. E os 500 ml eu vou colocar no litro. E agora a partir de agora, esse 500 ml que eu vou colocar no litro, eu já vou guardar na geladeira. Deixo aqui fora mais ou menos 1 hora, depois que eu fiz a reforma, e depois eu já posso colocar na geladeira. Agora, a partir de agora, é necessário ficar na geladeira para que o fermento ele não estrague, tá, pessoal? E para começar a fazer o chocotone, aqui eu tenho 500 ml do fermento. Vou adicionar 1 xícara de açúcar a xícara de 200 ml, 150 gramas de margarina, 2 ovos. E nesse momento você pode acrescentar 1 colher de sopa de essência de panetone. Eu esqueci de gravar essa parte. Aí você vai acrescentando a farinha de trigo e vai sovando. É necessário que a partir de agora sovar a massa com a mão mesmo. Aí eu vou colocar um pouco de farinha de trigo, coloco a massa e vou sovar ela por uns 10 minutos. Aí eu vou acrescentando aos poucos a farinha e vou sovar bastante desse jeito aqui, pessoal. Não tem mistério nenhum. É só indo sovando assim e no mínimo 10 minutos. E depois de 10 minutos sovando, olha como que ficou. Essa massa ela fica bem linda e bem macia. Ela fica assim um pouquinho pregando na mão, mas é assim mesmo, tá? Não vamos colocar muita farinha para a massa ela não ficar muito seca. Aqui eu utilizei 1 kg de farinha de trigo, mas você pode utilizar um pouco mais ou um pouco menos. Depende muito da farinha que você estiver utilizando. Aqui eu tenho uma vasilha que eu untei com óleo. Aí eu coloco a massa dentro, para que essa massa ela não grude na lateral da vasilha. E por cima eu vou colocar esse plástico, também para evitar que a massa ela grude na tampa, tá? E vou deixar crescendo, vou tampar e vou deixar aqui crescendo, tá? Então, assim, demora bastante, depende muito da temperatura que tiver na sua cidade, tá? Então, mais ou menos 7, 8 horas crescendo. Normalmente, eu gosto muito de fazer essa massa à noite. No dia seguinte, eu deixo ela crescendo a noite toda. E no dia seguinte, eu já modelo os pães, tá? Mas fica a sua preferência. E olha, depois de 8 horas crescendo, olha como ficou. Ela cresceu bastante. Então, vou transferir essa massa para a minha bancada. Então, vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo, para que ela não grude na mesa. E vou dividir essa massa. Vou pegar uma parte e vou fazer um panetone. E a outra parte eu vou fazer chocotone. Então, eu vou colocar chocolate em barras. Em barra, todo picadinho, para fazer o de chocotone. Mas você pode utilizar as gotas forneáveis, que fica muito bom também. Aí é só você misturar, vai sovando, amassando esse chocolate na massa, para distribuir, para a massa ficar toda cheia do chocolate. Então, é só misturar mesmo, vai misturando. E aí eu vou dividir essa massa em 3 partes.
Aí faço uma bolinha, assim é super fácil, é só você indo modelando assim no formato de uma bolinha e coloco na forma. Essa forma que eu estou utilizando é a forma própria para panetone de 500 gramas. E essa outra parte eu vou fazer o panetone. Vou utilizar uvas passas e frutas cristalizadas. Essa fruta cristalizada é aquela que eu utilizei, que eu fiz um vídeo, eu postei aqui, não sei se você já assistiu. É de casca de melancia. Gente, é incrível, deliciosa essa fruta cristalizada. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo da casca, feita com a casca da melancia, para você assistir. E então é super fácil também, é só dar uma boa misturada aqui para que se envolva toda essa fruta cristalizada com uva passas na massa. Aí faço uma bolinha, coloco na forma e deixo crescer. Como é feito com fermento natural, o processo para o crescimento é um pouco mais demorado. Mas, pessoal, vale muito, mas muito mesmo a pena. Então, vou deixar ali dentro do forno, desligado, não precisa tampar e vou deixar crescendo, tá? Então, quando crescer, dobrar aqui de volume, mais ou menos, eu volto com vocês e falo o tempo que ficou. Aqui, pessoal, se passaram 4 horas e cresceu o suficiente. Olha como ficou. Aí, com o auxílio de uma tesoura, eu vou fazer um corte assim. Vou colocar por cima alguns pedacinhos de chocolate e no do chocotone eu coloco um pouquinho de uva passas com frutas cristalizadas. Aí eu coloco um pouquinho de margarina ao meio ali, aqui onde eu fiz o corte. Aí eu vou levar no forno que já está pré-aquecido a 180 graus, já por uns 15 minutos. E vou deixar assando. Chocotones já assados, ficou no forno por 35 minutos. Aí eu retirei do forno, coloquei em cima dessa grade para esfriar. Caso você não tenha uma grade assim, é só colocar em cima da grade do fogão mesmo. Aí você espera ficar totalmente frio. E aqui, com os meus chocotones já todos bem frios, vou partir ao meio aqui para mostrar para vocês como que ficam por dentro. Gente, pensa num chocotone delicioso. Essa massa, ela fica incrível. Olha, bem macia e fica muito saborosa. Quando você pega assim, olha como a massa fica, pessoal. Não tem segredo nenhum trabalhar com essa massa, com esse fermento Pão de Cristo. É uma massa muito diferente em questão do sabor, você utilizando o fermento normal. Eu super indico vocês a fazerem, porque depois que aprenderem a mexer, utilizar esse fermento, nunca mais você vai querer o outro fermento. E esse fermento você utiliza ele em todas as receitas que o outro fermento instantâneo que você encontra em mercados. Só que o sabor é muito, muito melhor. Olha como ficou, que delícia, muito gostoso mesmo. E olha como ficou essa massa. Pessoal, ficou uma massa bem macia, ficou com uma textura maravilhosa. Olha, quando você pega assim, que você puxa assim, olha como ficou essa massa. Ficou uma massa deliciosa, muito macia. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado dessa receita. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!